das 10 às 17. Mas agora, o nosso bate-papo com a Jéssica Borg, a Jéssica de Oliveira, que é atleta do Vasco da Gama. Vamos ver se eu tô certo aí, viu, Jéssica? Porque eu sempre falo aqui, eu trago as informações, a gente vai pesquisar na internet, e não é a mesma coisa, né, de você coloca lá um nome de alguém do esporte convencional, que às vezes nem aparece mais do esporte, que já está fora do esporte há algum tempo, parece tudo do cara, né? E dos atletas do paradesporto, rapaz, é uma sua dor para você encontrar informação que não é fácil. Olá, Jéssica, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, querido, boa tarde, pessoal, a todos que estejam assistindo essa live. Eu quero primeiramente agradecer a esse espaço de voz tão importante para falar de uma pauta tão importante e necessária, que é o esporte paralímpico. E sendo a prova viva do quanto que o esporte é capaz de transformar vidas. Legal, e já vou falar de cara que eu ia guardar essa lá para o final, Jéssica, porque quem me indicou foi a Janaína, acho que do Instituto Alessandro Oliveira. A Janaína sempre me ajuda, né? Ela falou, Weber, você tem que conversar com a Jéssica, conversa com a mãe dela, a Silvânia e tal, e passou o contato e tal, e a gente conseguiu bater um papo hoje. Te agradecer, né, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e quando eu vou conversar com a pessoa, eu vou pesquisar, deito e rolo no Instagram da pessoa, vejo tudo, e o que eu fiquei impressionado, inclusive tivemos aqui em São Paulo o Festival Paralímpico, acredito que no Rio de Janeiro aconteceu também, e eu encontrei o Arthur da natação, Arthur Nonato, que é um garoto, tá lá, acabou de sair da escola paralímpica, Jéssica, e tá na transição, né, para começar a partir para onde o bicho pega mesmo, né? E a oratória do Arthur era impressionante, né? Um garoto de 12, 13 anos, Cuca. O Arthur conversou com a gente, a mãe dele já participou do quadro aqui, que a gente fez lá no festival. 12, 13 anos, 12, né? 12 ou menos. A oratória dele é espetacular. E a sua oratória, Jéssica, também é espetacular. E não só da forma que você fala, mas com a propriedade que você fala, com a confiança que você fala. Eu acompanhei, você é palestrante, e eu acompanhei os vídeos lá, eu falei, caramba, a Jéssica não parece que tem... Você tem 17 anos hoje, né, Jéssica? Eu tenho 18. 18 agora. Eu falei, cara, não parece que tem 18 anos. Você fala já como uma mulher vivida, Jéssica. E eu fiquei realmente impressionado na sua oratória. Você é palestrante. Você fez curso para isso ou não? Vem de você mesmo, Jéssica? Então, para falar a verdade, mesmo antes da meningite, a minha mãe dizia que eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, sempre gostei muito de dar conselhos. Depois da meningite, depois de tudo que aconteceu, eu comecei a perceber que o meu propósito era ser palestrante, porque eu já conseguia tocar vidas, mesmo dentro de um leito hospitalar. E eu já comecei trabalhando comigo mesma, com as frases que surgiam do meu coração, como, por exemplo, se for para desistir, desista de desistir. A minha frase surgiu através do meu coração. Então, a gente, na prática, vai melhorando a cada dia mais. Só que eu já fiz 3 cursos de mentorias para fortalecer a minha fala, fortalecer todo o meu conteúdo, para eu passar, de fato, um conteúdo mais fácil de entender e de impactar vidas, que é esse o meu propósito. Mas é todo um processo, né? A minha mãe diz que eu tenho dom, mas eu acredito muito que é o dom e o esforço, porque não adianta ter só o dom e não ter o esforço, porque o dom dura por um tempo, mas ele não é permanente. Então, depois dali, você começa com a disciplina de fazer o que você não quer para alcançar o objetivo que você quer. Então, eu comecei até hoje. Eu trabalho muito, estudo, pratico para melhorar a minha fala, porque a gente ainda tem muito a melhorar a cada dia. Mas eu já fico muito feliz de ver que com a minha fala eu estou impactando muitas e muitas vidas, através do meu livro, Jéssica Borg, Desista de Desistir, que eu sou a protagonista, que não fala só da minha história, mas além disso, a felicidade, que a felicidade é uma escolha.
E no meio de uma dor, eu entendi o que é, de fato, a felicidade. Hoje eu sou formada num curso de felicitador. Felicitador é aquele que usa a felicidade na profissão que pratica. Então, hoje eu tenho muito orgulho de ser uma das primeiras mulheres com deficiência a estar trabalhando na área da ciência da felicidade, que eu sou muito apaixonada. E hoje eu digo com muita certeza que eu sou a prova viva de que uma escolha é sobre ser feliz. Olha, eu não sabia que existia essa profissão, Jéssica. Como é que chama? É felicitador? Como é que é? Felicitador vem da ciência da felicidade. Eu também não conhecia, eu fiquei muito interessada. Também não. Que é coautora do meu livro, ela é especialista na ciência da felicidade. A gente fez esse trabalho juntas, juntando a minha história e o conhecimento da ciência da felicidade, porque eu vivi o conhecimento da felicidade. Na verdade, eu vivi, mas eu não sabia explicar sobre isso. E hoje eu entendo. É a ciência da felicidade, é a neurociência. Então, hoje a gente tem até faculdade para se tornar especialista em felicidade. Que legal! Essa eu não sabia, hein? Vou pesquisar sobre isso mais a fundo. Ô, Jéssica, você falou aí, passou por cima levemente da sua história. E aqui o programa, a gente não fica naquela pegada, sabe, de Jéssica, do ó vida, ó céu, né? A gente tá aqui para mostrar o seu lado da atleta, né? Mas você tem uma história que você falou, né? No leito ainda você acabou ajudando muitas pessoas. Conte um pouquinho não, seja breve assim, por favor, porque a gente não quer o foco nisso, mas no que aconteceu com você na sua vida quando você tinha 10 para 11 anos, é isso, Jéssica? Isso aí. Tudo começou, de fato, quando eu tinha 10 anos e fui diagnosticada com meningite meningocócica, uma doença muito rara, muito grave. Na verdade, hoje não é tão raro quanto antes, a gente vê muitos casos acontecendo de meningite, só a gente tem a falta de visibilidade nesses casos. Então, hoje, eu uso a minha voz para informar, para que outras famílias não precisem passar pelo mesmo que eu e minha família passamos com a meningite. Porque eu não era vacinada, porque eu nunca fui informada. Então, hoje eu tenho esse propósito de informar, porque a informação salva vidas. E a meningite resultou na amputação dos meus quatro membros, e na minha perda de audição e 90% da minha pele do corpo. Eu precisei perder tudo isso para sobreviver, mas eu digo que nenhuma perda é tão grande quanto a minha alegria pela oportunidade de estar viva, de poder testemunhar e contar o meu relato, em poder mudar outras vidas, porque a meningite ela é capaz de levar a óbito em menos de 24 ou 48 horas. Eu passei 1 ano e 2 meses internada no hospital, 1 ano e 2 meses de muita luta. Não foi só feita a cirurgia de amputação, foi também de enxertos que foram muito difíceis, porque eu tive que tirar a pele do meu próprio corpo para compor onde não tinha. Então, foi todo um processo muito doloroso, mas eu tive pessoas e médicos que eu digo que foi propósito de Deus, que me ajudaram muito a ter essa sobrevivência, a vencer a meningite, né? Porque sozinha eu não iria conseguir, foi todo um trabalho, mas eu tive uma fé muito grande, eu tenho uma fé de que eu tornei somente aquela uma chance de sobreviver em 99% de fé. Porque todo dia era uma luta, tinha dias que chegavam gente que não estava nem cuidando do meu caso e que dizia para mim, poxa, eu acho que você não vai sobreviver, tá muito grave. E eu sempre dizia, gente, eu só sei que se hoje eu estou viva, é o hoje que eu quero aproveitar. E foi assim, vivendo um dia após o outro. Também foi muito difícil perder a minha audição. A gente nunca imagina, eu era apenas uma garota de 10 anos de idade, então a gente é muito curioso. Tudo que estava acontecendo comigo, para mim, era um impacto muito forte, mas eu tinha certeza que a minha vida era muito além do que estava acontecendo, muito além daquele hospital. Eu sabia que tinha um propósito, foi quando eu também soube que precisariam perder a audição, e mesmo vivendo com aquele silêncio, eu tive uma decisão de viver. Eu falei assim, se eu tomei a decisão de viver, eu não posso parar. É como objetivo,
você pode diminuir a velocidade, mas você não para. Eu sabia que um dia eu ia sair do hospital, que era como a luz no final do túnel, todo aquele momento que eu estava passando. Tá certo, Jéssica. Jéssica, e como surgiu o esporte na sua vida? Foi antes, né, do problema com a meningite ou depois? Depois que você falou agora, e você falou um negócio muito interessante, eu até indiquei ontem aqui, acabou de sair uma série no Netflix do Arnold Schwarzenegger, que fala das 3 fases da vida dele, como atleta, como ator e como político. E você falou um negócio aí que me lembrou muito do que ele fala. Ele fala, seja útil todos os dias da sua vida, seja útil. E é muito com o que você falou aí, Jéssica. Você, em outras palavras, falou, eu vou ser útil para alguma coisa, né? E pelo jeito, você está sendo útil no coração das pessoas, não é? Com as suas palestras, com o seu exemplo e tal. E é mais ou menos isso, né? O seriado chama Arnold, e se você quiser assistir é muito legal, Jéssica. Fala do cara também que, o cara botou na mente, ele falou, eu enxergava o negócio no futuro e ia atrás de qualquer jeito. E todo mundo falando, não, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai, e o cara ia e fazia. Que é mais ou menos essa história da Jéssica, né? Não vai dar, você não vai conseguir, Ela foi e mostrou que sim, né? Então, eu queria saber de você do esporte. Agora, como é que surgiu a natação na sua vida? Se foi antes, foi depois, Jéssica? Interessante que você falou, porque realmente nós nascemos para dar certo. Nós temos uma missão, e por muitas vezes a gente até duvida da nossa capacidade, mas é preciso sempre trabalhar o interior para que a gente entenda a capacidade que a gente tem dentro da gente. E eu duvidei muito da minha capacidade. O interessante é que eu sempre tive uma vontade de praticar natação. Eu não sabia sobre a questão do alto rendimento. E com 6 anos de idade, com 7 anos de idade, eu via a piscina, via as pessoas fazendo natação e eu dizia, eu também quero fazer isso. Mas a minha mente, a minha voz sabotadora dizia para mim, não, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer? Então eu deixei o medo me controlar e eu vi as pessoas viverem aquilo que eu queria viver. Mas depois da meningite, eu tomei a decisão de fazer diferente. E foi muito legal porque eu tive alta do hospital em 2016, logo no ano que estava acontecendo os Jogos Paralímpicos no Rio. Eu sou do Rio de Janeiro e eu tive a oportunidade de assistir diversos Jogos Paralímpicos, mas a modalidade que encantou, que despertou no meu coração foi a natação. Então eu digo, estar na arquibancada despertou o meu sonho de um dia estar nos Jogos Paralímpicos, mas não na arquibancada, e sim representando o meu Brasil, a minha família e todos que estiveram de fato nesse processo acreditando no meu potencial. Na verdade, eu não sabia sobre se eu tinha mesmo um talento para nadar ou não, mas eu fui me descobrindo dia após dia. A gente teve uma dificuldade também em encontrar esporte paralímpico. Eu me recordo que eu passei 2 anos esperando o esporte paralímpico, porque a gente tinha uma falta de visibilidade nos projetos muito forte, ainda tem, a gente vê grande parte que as coisas estão melhorando, mas não precisamos ter de fato a consciência de que ainda precisam muitas coisas a melhorarem, a visibilidade no esporte, para que a gente possa acreditar no talento das pessoas com deficiência. Depois de um tempo eu entrei para o Vasco, que até hoje eu sou muito orgulhosa por todo o trabalho que estão acrescentando, que estão entregando para mim, o trabalho de inclusão e, mais do que isso, acreditar no trabalho de alto rendimento do atleta. Não é fácil, eu dizia assim, meu Deus, tudo lindo que a gente vê lá nos jogos, as pessoas ganhando ouro, eu já sabia que era difícil, mas hoje eu vejo que era mais difícil ainda, vivendo tudo que eu passo. Por isso que eu digo, gente, meu sonho é chegar nos Jogos Paralímpicos, mas meu sonho mesmo é viver cada vez mais o processo, é estar concluindo, conquistando todo o processo agora. E eu estou muito feliz porque o esporte vem transformando a minha vida, fisicamente e emocionalmente falando, e tem dias que a gente não quer treinar, porque eu digo, né, é preciso da motivação para começar e da disciplina
para continuar. É a questão de hábito. Hoje eu tenho nado que foi eu que descobri. Eu sou da classe S2 e eu tenho muito orgulho de estar podendo, com pouco tempo de trabalho no esporte, já estar impulsionando outras pessoas a entrarem no esporte, começarem a fazer o que precisa ser feito. E isso tudo é para o nosso bem. É o que eu digo muito, não é pensar muito, só vai. Boa, Jéssica, maravilha. A Jéssica Oliveira, da classe S2 do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que tem uma história espetacular, para quem não conhece, buscar um pouco da história do Vasco, né, na luta contra o racismo, enfim, o Vasco... Contra a homofobia também. Também, né, mas o Vasco, se não me engano, posso estar falando bobagem, mas é onde tivemos o primeiro jogador negro, né, atuando, foi no Vasco da Gama, um goleiro negro, enfim, mas eu vou buscar com detalhes, mas eu sei que a história do Vasco com a inclusão, com a luta do racismo, ela é exemplar, é um dos grandes clubes do nosso país, e principalmente nessa questão aí da inclusão. Mas vamos lá, Cuca, a sua pergunta para Jéssica de Oliveira, a Jessi Borg conosco, e a Silvânia já mandou para mim o livro, hein? Eu falei, o que? Eu demorei para pedir o livro, de cara eu já devia ter pedido para eu ler antes do programa, mas já pedi o livro, tá chegando em casa, eu vou ler o livro da Jéssica, Desista de Desistir. Cuca. Jéssica, boa tarde, prazer falar contigo, parabéns pela superação, pela história de vida fantástica, muita gente no chat aqui comovido, né, por aquilo que você passou e graças a Deus está bem. E aí eu quero te perguntar algo, você tem as palestras, sua história de vida é fantástica, só que às vezes a gente passa por... A gente acorda aquele dia mais ou menos, a gente tem aquela vozinha do mal na nossa orelha, né? E aí você, com certeza, muitas pessoas se inspiram em você. E aí você deve olhar e é uma responsabilidade. Mas aí eu quero te perguntar, e no dia que você está mais ou menos, em quem você se inspira, em alguém ou no quê? Porque a gente às vezes, pessoas olham para nós e nos vê como um ponto forte, e a gente fala, poxa, eu tenho que caminhar por mim, e pessoas olham para mim também. Mas neste caso, você se inspira em alguém, e naquele dia mais ou menos, como que você levanta a cabeça e dá a volta por cima? Bom, eu não consegui ouvir muito bem, porque quando eu disse eu sou surdo oralizado, eu até uso implante coclear, mas eu não consegui ouvir um pouco a pergunta. Você poderia responder para mim? Passar para mim de novo, repetir, por favor? Não, tá. No caso, eu vou dar uma resumida. Quando você não tá no dia legal, você se inspira em alguém, e como você vence, às vezes, aquele dia mais ou menos que você não acorda tão bem? Ah, sim, entendi. Ok, obrigada. E realmente, né, quando eu disse, não é todo dia que você acorda motivado para ir treinar, para ir para o trabalho, ou seja, para fazer o que deve ser feito para chegar ao seu objetivo. Eu sempre digo que a primeira motivação tem que ser a gente mesmo, porque só a gente que está ali 24 horas conosco, é saber calar a nossa voz sabotadora e dizer que é você quem manda e que é a sua escolha, mas não é fácil. Realmente, tem dia que a gente até mesmo sozinho não consegue ser impulsionados. E para isso também é importante que a gente esteja acompanhando as pessoas que possam acrescentar, que possam levantar. É o que eu digo, é sobre ser mulher que levanta outras. E eu fico muito feliz de ser essa mulher, mas também tem muitas outras mulheres que eu abro o Instagram, que me impulsiona, que eu falo, hoje eu preciso fazer isso, hoje eu escolho desistir de desistir, hoje eu cansei de reclamar, eu vou viver, hoje eu vou agradecer. Eu acompanho muito, porque agora, assim, de falar nomes, eu não vou conseguir lembrar, mas tem muitas e muitas pessoas, eu acompanho muito palestrantes motivacionais, principalmente neurocientistas, pessoas que falam da ciência da felicidade. No esporte, como, por exemplo, quem me impulsionou muito foi o Daniel Dias, que eu vi ele nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, mas até hoje eu acompanho, porque ele saiu do esporte, ele se aposentou, mas assim, ele deixou uma história no esporte, e inclusive o Instagram dele com as mensagens
é sempre tão importante para a gente estar acompanhando. Legal. Ô, Jéssica, qual é o caminho para chegar a Paralimpíada? Como é que é o seu pensamento para isso? Então, é muito difícil. Eu acompanhei Tóquio, porque Tóquio foi a única Paralimpíadas que eu, de fato, já estava dentro do esporte, já estava competindo. Na verdade, eu comecei a competir oficialmente não faz muito tempo. Eu comecei no final de 2021. Então, são poucos os tempos que eu tenho até agora. E eu tive que fazer algumas paradas por conta de cirurgias que eu tive que fazer no coto. Então, isso tudo faz parte do processo, que às vezes a gente tem que pausar para se cuidar. Mas a gente tem esse ano os Jogos Pan-Americanos, que é uma grande chance e uma grande porta para chegar a Paris 2024. Eu não sei como serão as coisas, mas eu estou confiante, tenho fé e eu acredito muito que se for para ser, vai ser. Eu estou entregando o meu melhor no treino e vivendo todo o processo. Ano passado, eu fiz parte do Mundial de Jovens que aconteceu na França. Eu tive a oportunidade de poder representar o meu Brasil na seleção de jovens, sub-18, e foi para mim uma grande luz, porque eu nunca tinha participado de uma competição internacional antes, e foi lá que eu consegui bater o meu recorde brasileiro em 2 provas. Ano passado eu me tornei a líder do ranking de 2022 nacional em 4 provas, então isso para mim foi também um grande impulso de acreditar que eu sou capaz. Eu ainda continuo com um dos melhores tempos do Brasil atualmente, então isso também é uma grande chance para eu chegar até o meu objetivo, mas como sempre disse, vivendo o processo e curtindo o processo. Não adianta querer chegar no objetivo, no topo da montanha, e não viver o processo e não saber apreciar a vista quando chegar. Parabéns, Jéssica, muito legal mesmo. Olha, eu queria muito mais tempo para bater um papo com você, falar mais de esporte. Eu vi que você surfa também. Você surfa, né? Você gosta de surfar, né? Eu participei um tempo de um projeto social de inclusão que acontece nas praias através do surf adaptado, mas por conta da correria intensa do esporte paralímpico que eu estou me dedicando, e em questão da palestra também, eu não tenho esse ano feito surf, mas se um dia eu receber um convite novamente e eu conseguir encaixar, será ótimo, porque é sempre bom a gente recarregar as energias. Eu amo tudo que é radical. Eu, em 2019, saltei de paraquedas, que também foi algo surpreendente para mim, de acreditar que eu sou capaz. Legal, esse eu não tenho coragem não. Surfar eu tenho, mas pular de paraquedas, essa eu não tenho coragem não. Você é corajosa mesmo, Jéssica. Olha, para quem quiser o livro da Jéssica, tá lá, ó, vocês estão vendo aí na tela, @jessiborg.oficial. Quem está na tela, quem está no rádio, @Jessi com 2 S, Y, Borg, borggemudo.oficial, e você lá no link da bio, você vai saber como comprar o livro Desista de Desistir. Muita gente participando aqui, Jéssica, o Edson Justino, a Ana Norberto da Silva, a Kátia Macedo, falando que você é pessoa iluminada, e é mesmo, Kátia Augusto, Natanael Agostinho, o Instituto Alessandro Oliveira, através da Janaína, enfim, muitas pessoas mandando mensagens. O Edson Justino, que é o pai da Jade Lanai, do tênis em cadeira de rodas, ela ganhou o US Open, falou que a Jéssica tá lá, tá ocupada, não tá vendo, mas vai mostrar para ela também o vídeo, muito legal. Jéssica, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de ter muito mais tempo para conversar com você, mas infelizmente o programa está na reta final. Muito obrigado. Se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal que está acompanhando Paralímpicos, eu te agradeço. Muito obrigado, Jéssica. Obrigada, querido. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Um beijo e um bom domingo para todos vocês. E eu vou finalizar com a minha frase: se for para desistir, desista de desistir. Na verdade, eu não sei o que está passando a você através do outro lado da tela, mas eu sei na sua capacidade de desistir diariamente. Você não vai saber
as maravilhas que a vida está preparando para você, o propósito, se você desistir agora. Então, continue, não pare, porque vai valer a pena. Muito obrigada. Um beijo no coração de todos. Beijo, Jéssica. Beijo, Valeu. Um beijo para Silvânia também, um beijo para Silvânia, com quem a gente conversou, né, para essa entrevista com a Jéssica, agradecer a Jéssica. Inspiração, Jéssica é inspiração. Muito obrigado. E a gente segue com o Paralímpicos na capital com o recado